Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando comando para acessar banco de dados como administrador e somente como leitura. E salvar dados, como também não salvá-los. Aula 2. Então, para trabalharmos de forma multiusuária, volto a reforçar que vamos precisar, obviamente, trabalhar com um banco de dados, que é este aqui, selecionado, e também vamos estar trabalhando com o nosso formulário separado do nosso banco de dados, que é esse que eu estou selecionando neste momento. Então, para abordarmos o tema do vídeo de hoje, primeiramente vamos aqui verificar como é que está o nosso banco de dados. Esta aqui são as informações que eu vou estar utilizando para estar preenchendo o nosso banco de dados. Eu vou ter o meu ID, a minha data, a hora, o usuário, o código do item, descrição do item, a unidade de medida, a quantidade movimentada, a quantidade original e a quantidade que será movimentada. Vou ter o caminho da minha imagem e vou ter dados aqui, onde vai me mostrar quem atualizou, a data e também a hora. Então, basicamente serão esses dados que eu utilizarei para essa primeira planilha. Então vamos lá. Entendido isso, vou fechar aqui o nosso banco de dados e vamos trabalhar com o nosso arquivo formulário. Então, o nosso arquivo formulário aqui, como o próprio nome já sugere, ele vai servir para conter os nossos formulários, de onde a gente vai estar se comunicando com o nosso banco de dados. Então, se eu pressionar aqui a tecla Alt F11, vamos ter acesso ao nosso Visual Basic Editor. Então, vou pressionar aqui Alt mais F11. Observe que está aqui o nosso VBE, nosso Visual Basic Editor. Caso não apareça dessa forma para você, basta clicar em exibir. E aqui vai ter o nosso Project Explorer, repare. Então, o nosso projeto. Vamos estar explorando o nosso projeto. Então, exibir, Project Explorer. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho esta pasta de trabalho, que nada mais é do que o nosso arquivo Excel. E tenho a minha planilha, a nossa planilha, observe aqui, a planilha 1, que nada mais é do que esta planilha que está aberta aqui. Se eu clicar nesse símbolo do Excel, repare que eu vou voltar para o Excel ao clicar na mesma. Então, ao clicar nesse símbolo do Excel, eu vou voltar para onde? Observe, para o meu próprio Excel. Então, está aqui a minha planilha 1, de onde apareceu lá aquele planilha 1 no nosso Project Explorer. Então, como é que eu faço para entrar em comunicação com o meu banco de dados? E por que eu tenho que fazer isso? Lembre-se que a gente só vai se comunicar com o banco de dados diretamente pelo próprio formulário. Então, eu não vou chegar no meu banco de dados e vou fazer alterações manuais, ou seja, não vou abri-lo manualmente e vou acessar informações dentro do mesmo. Como também não vou, obviamente, atualizá-lo, excluí-lo e nem adicionar novos registros acessando ele próprio. Por quê? Porque se eu fizer isso e uma outra pessoa tentar fazer um cadastro, uma exclusão, uma atualização, caso eu esteja com o meu banco de dados aberto de forma manual, vai gerar um conflito no nosso arquivo. Inclusive, vamos fazer um código para evitar esse tipo de conflito. Então vamos lá, como é que a gente faz isso daqui? Primeiramente, a gente tem que aprender a fazer essa conexão ao arquivo, saber abri-lo como administrador, também saber abrir como leitura. Por que é interessante eu saber abrir esse arquivo como leitura? Porque quando eu for realizar pesquisas, não há necessidade de eu abrir o meu arquivo como administrador, porque obviamente eu não vou fazer atualizações. Quando eu realizo uma pesquisa, obviamente eu quero pesquisar algo e eu não preciso acessar informações como administrador para não fazer com que eu abra o meu banco de dados desnecessariamente e uma outra pessoa abra ele também. Lembrando que esse arquivo inúmeras pessoas podem estar abrindo, então não vou abri-lo de forma desnecessária para que outra pessoa venha realmente precisar abrir e não consiga fazer a sua necessidade que queira. Então vamos lá, por que disso? Lembre-se o seguinte, como o banco de dados é um arquivo só, se eu abrir e uma outra pessoa abrir simultaneamente como administrador, quem abriu primeiro vai executar a ação que queira, seja atualizar, excluir, adicionar, qualquer ação. Quando esta outra pessoa que abriu no meu caso, após eu ter aberto, ela vai receber uma mensagem que possivelmente não vai poder fazer alguma ação, mesmo que ela tenha tentado abrir como administrador. Por que isso? Para evitar conflitos com o nosso arquivo. Então vamos lá, primeiramente a gente tem que saber como abrir, como administrador, como leitura, como salvar ele e como não salvá-lo.
Então, voltando, vou clicar aqui no símbolo desenvolvedor. Visual Basic, é muito importante a gente passar por essa teoria para que a gente entenda passo a passo. Na descrição do vídeo, o link para baixar o arquivo que fizemos na aula 1. Então vamos lá. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, inserir, vou clicar em módulo, repare, vou estar inserindo um novo módulo. Tá aqui o meu carinha, então inserir módulo. Observe que eu estou em um módulo em branco. Tá aqui o meu cara, que eu acabei de inserir, ó, o módulo 1. Eu posso estar dando um nome para ele, posso clicar sobre ele, exibir, que é a janela de propriedades. Então, posso dar um nome qualquer para o mesmo. Vou chamar aqui, por exemplo, de módulo acesso. E vou dar um Enter. Repare aqui o nome que eu dei para o mesmo, ó, módulo acesso. Como eu poderia simplesmente não dar nome nenhum, apenas utilizá-lo como um nome padrão. Então, vou dar um Enter. Já está lá renomeado. Observe aqui que está como módulo acesso. Ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Como é o nome do nosso banco de dados? Vamos aqui na nossa pasta. Repare que o nosso banco de dados está com o nome, ó, BD Excel. Observe que tem um espaçamento entre BD Excel e tem a sua extensão aqui, ó, .xlsx. Então, vou precisar desse nome juntamente com a extensão. Vou clicar aqui sobre ele. Vou clicar aqui em nomear. Eu poderia simplesmente escrever lá, mas eu vou copiar tudo isso aqui só para evitar de eu digitar de forma errada. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Eu vou estar criando uma variável do tipo global, uma constante. Por que disso? Porque eu vou estar manipulando ela dentro de vários módulos do próprio formulário, como também eu vou dar um valor para ela. Então, se eu declarasse uma variável apenas do tipo assim, ó, public, observe, ó, se eu colocar aqui public, ou seja, por ela ser pública, ela vai permitir que eu possa estar manipulando ela dentro de qualquer módulo desse projeto. Então, suponhamos que eu declarasse do tipo pública. Vou chamá-la aqui, ó, de banco de dados, nome bem sugestivo, e vou classificá-la do tipo string, ou seja, vai armazenar um texto. Se eu der um Enter, perfeito, nada ocorreu de errado. Porém, se eu atribuir um valor a ela, observe aqui que eu vou colocar igual. Não tem problema eu dar esse espaçamento a mais, igual. Vou colocar entre aspas duplas, pois é um texto. E vou botar o nome do meu arquivo, ó, BD Excel, com espaços, .xlsx, que é a sua extensão, e fecho aspas duplas. Se eu der um Enter, observe aí, ó, era esperado fim da instrução. Ou seja, uma variável aqui que eu declarei do tipo pública, chamada banco de dados, classificada como string, ele não está aceitando este argumento. Porém, se eu fizer esse mesmo comando, ó, trocar aqui public pelo nome, ó, global constante, a minha abreviação aqui de constante, constant, e sair dela, ó, observe, ó, que ficou em azul as palavras que o VBA as reconhece, ó. Repare, ó, global constant. Tá aqui o nome da minha variável que eu acabei de criando. Esta é a sua classificação. E esse daqui é o valor que eu estou passando para ela, ó. Repare, ó. Tá aqui o valor que eu estou repassando para a mesma, ó. BD Excel.xlsx. Entre aspas duplas, pois é um texto. Então, por que eu estou fazendo isso, ó? Eu vou estar manipulando essa variável aqui em inúmeras situações aqui dentro do meu banco de dados. Eu vou utilizar ela para cadastrar, atualizar, excluir. Então, eu vou utilizá-la muito para pesquisar. Então, feito uma vez, digamos que o meu usuário venha aqui, ó, e mude o nome do projeto. Obviamente, vai ocorrer um conflito no nosso projeto. Ou eu mesmo mude. Então, se eu mudar aqui, basta eu vir aqui nessa constante e mudar aqui, que toda a minha programação aqui, aonde estiver chamando esse banco de dados, vai funcionar da mesma forma. Ou seja, vai com uma simples linha de comando, eu consigo fazer uma manutenção enorme dentro do meu comando. Então, se eu utilizasse do modo que todo comando eu chamasse esse banco de dados, eu teria que ajeitar em todos os comandos que tivesse esse BD Excel. Aqui no nosso caso, dessa forma, somente aqui. Caso eu mude o nome do arquivo, eu vou precisar mexer apenas aqui. Então vamos lá, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou criar uma rotina aqui, vou colocar, ó,
public, ou seja, vai ser pública. Então eu posso manipular dentro do meu projeto, não somente dentro desse módulo. Public sub, e como é que eu vou chamá-la? De, por exemplo, ó, abrir arquivo. Vou chamá-la de public sub abrir arquivo administrador. Vou dar só um espaçamento aqui para ficar mais fácil a compreensão. Lembre-se que eu não posso deixar espaçamentos. Então eu coloco esse underline. Ó. Então, public sub abrir arquivo administrador. Como o próprio nome já sugere, eu vou abrir um arquivo no formato de administrador. Ou seja, no formato escrito. Eu vou poder fazer atualizações, exclusões, adições e por aí vai. Obviamente eu posso realizar pesquisas, mas o ideal é que eu realize pesquisas utilizando no modo leitura. Então o que eu preciso para abrir esse arquivo? Eu preciso saber aonde é que está salvo o arquivo e eu preciso informar para o meu código. Então vamos lá. Ó. Vou utilizar o comando ó, work, que quer dizer o nosso trabalho, workbooks, este livro, trabalho. .open, vou estar abrindo quem eu vou estar abrindo? Workbooks, ou seja, este livro. Vamos lá. Vou abrir this workbook, ou seja, este livro. Quem é o livro? O meu arquivo Excel. Então, this workbook. Ponto. Bom, eu quero capturar o caminho dele de forma dinâmica, ou seja, eu quero saber onde é que está salvo o arquivo. Simplesmente colocando .pet, eu consigo capturar o caminho onde está o arquivo. Ou seja, se o meu arquivo está lá no meu disco C, em uma pasta que eu criei lá. Então, esse pet vai capturar o meu C, barra, o nome da minha pasta, barra, onde está o meu arquivo. Então, simplesmente com esse comando thisworkbook.pet, eu consigo fazer tudo isso de forma dinâmica. Ah, Gleitson, eu transportei esse arquivo em um pendrive. Ah, Gleitson, eu salvei em determinado canto, agora passei para um outro local. Então, com esse comando aqui, de forma dinâmica, independente de onde eu salvar o meu arquivo e depois mudar para um outro local, o código vai funcionar da mesma forma. Então, o que eu faço? Para que eu possa entrar dentro da pasta que está salvo o arquivo, eu vou estar concatenando com quem? Vou colocar uma barrazinha. Então, como ela é no formato de texto, eu coloco entre aspas duplas e para que eu entre dentro dessa pasta, eu coloco uma barra. Ó. Repare aqui a nossa barra. E agora eu informo o nome do arquivo que eu vou estar querendo me conectar. Então, conecto e como é o nome do meu arquivo, aquele banco dados que eu declarei aqui acima, ó, do tipo string. Fecho o meu parênteses do open, vírgula. Observe aqui, ó, update links. Update links, ou seja, atualização de links. Eu vou querer atualizar algum link? No meu caso, não. Então, eu vou colocar false. Se você vai atualizar algum link, tem alguma fórmula que depende de algum link, bote lá, true. Vírgula. Head on, ou seja, ó, somente o que? Eu quero somente este arquivo aberto. Open, eu vou estar abrindo. Quero somente esse arquivo aberto no formato modo escrita, ou seja, como administrador, ou no formato de leitura. Como nossa rotina aqui abre arquivo administrador, então eu vou colocar aqui o que? 2 pontos igual, que faz parte da linguagem. Perdão. Antes de eu colocar esses 2 pontos igual, vou apagar essa vírgula e botar aqui novamente só para ter essa ajudinha do Excel. Ó, head on. Então vou digitar aqui head on. Observe que eu vou colocar 2 pontos igual porque faz parte da minha linguagem. E aí, eu quero abrir somente como leitura ou como administrador? Eu quero abrir como administrador. Então, vou colocar como false o argumento. Isso mesmo, igual a false. Ou seja, eu não quero abrir como leitura. Então, coloco igual a false. Se eu der um enter, está pronto a minha estrutura para abrir o arquivo. Ó. Repare, ó. Com esse comando aqui, eu abro qualquer arquivo. Basta, obviamente, eu trocar apenas aqui o nome. Ó. E claro, esteja salvo dentro do arquivo que eu estou manipulando. Então, isso aqui só é possível porque o meu formulário está salvo dentro da mesma pasta que está o meu BD Excel. Se ele estivesse salvo em pastas diferentes, eu teria que colocar aqui dentro do nosso comando, ó, aqui, após essa barra, o nome da minha subpasta. E depois, uma barra novamente. Por exemplo, se tivesse salvo dentro da pasta banco,
Então, colocar aqui banco, após o banco, outra barra, e aí entraria dentro dessa pasta, beleza? E agora o que é que eu faço, ó? Bom, agora, com esse comando, eu estou apenas abrindo. Eu preciso, como eu provavelmente eu vou abri-lo, eu vou fazer alguma ação neste arquivo. Então, o interessante é que eu coloque o meu comando Windows, que quer dizer janela, como você já sabe. Chamo quem? O banco. Observe aí, ó. Vou utilizá-lo mais uma vez, ó. Banco dados. Fecho o meu parênteses. Isso mesmo, sem aspas duplas, não há necessidade, pois é uma variável. Ponto. Activate, ou seja, eu vou estar ativando quem? O meu banco dados. Quem é o meu banco dados? O meu BD Excel.xlsx. Por que eu faço isso? Porque se eu estiver trabalhando com inúmeros arquivos simultâneos, quando eu for realizar uma ação, pode ser que eu salve informações em um outro arquivo que eu não queira, ou exclua de um outro arquivo que eu não queira. Então o interessante é que eu ative o arquivo que vai receber as alterações. Como é que eu vou fechar esse arquivo que foi aberto como administrador? É muito importante saber disso, pois se eu não souber fechar o arquivo vai ficar aberto e outras pessoas não vão poder realizar ações enquanto esse arquivo estiver aberto. Então, coloco o meu comando work books, abro o meu parênteses, novamente vou chamar quem? Meu banco dados. Observe quantas vezes já utilizei o banco de dados. Imagine se eu utilizasse BD Excel.xlsx dentro desse parênteses inúmeras vezes. E eu teria que colocar entre aspas duplas. Então, toda vez que eu mudasse o nome do arquivo, ou alguém mudasse, eu teria que localizar todos e substituir todos. Dessa forma, alterei aqui para outro nome, venho aqui, altero aqui, e os bancos de dados onde tiver, vai funcionar da mesma forma. Eu vou querer realizar o quê? Bom, eu vou querer fechá-lo, então boto ponto close, ou seja, vou estar fechando. Eu vou querer fechá-lo como o quê? Eu vou querer salvá-lo ou vou querer não salvá-lo? Vou querer salvá-lo, então coloco true, para dizer o Excel que está salvo o arquivo. Então, com esse comando, eu estou abrindo o arquivo como administrador, estou ativando ele e após isso estou fechando. Eu posso colocar um comando aqui, ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, minhas sheets. Todo arquivo Excel tem pelo menos uma sheets. Então, a minha sheets 1.range. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Por exemplo, a minha célula A1 desse banco de dados, .cells, vou fazer aqui um exemplo, ó. Vai ser igual a programador Excel VBA. Vamos colocar um ponto de interrupção. Você sabe depurar um código? Basta vir nessa barra lateral, clicar aonde queira. Obviamente você não vai conseguir, ó, colocar aqui um ponto de interrupção, pois aqui é uma declaração de variável. Você consegue colocar aqui, ou seja, esse pontinho vermelho, você vai estar debugando o código. Como é que você debuga? Pressionando a tecla F8, ó. Vamos debugar aqui o código, ó. Vou pressionar a tecla F8. Repare, eu vou deixar aqui a minha janela do VBE aqui ao lado. Vou pressionar o F8. Observe que ficou em amarelo. O que estiver em amarelo é o que está sendo processado no momento, ó. Pressionei o F8 novamente. Agora ele vai executar essa linha que está em amarelo. Ou seja, ó, o meu banco de dados, repare aqui, ó. Quem é que o meu banco de dados é? Observe aqui o que o Excel escreveu para mim, ó. Banco de dados é igual a BD Excel.xlsx. Então, vou pressionar o F8 novamente. Repare que vai abrir o arquivo, ó. Abriu. Observe que o meu BD Excel aqui está aberto. Foi aberto, observe aí. E foi aberto no modo escrito, ou seja, no modo administrador. Repare, ó. O que eu faço agora, ó? Windows Banco de Dados Activate. Vamos sair dessa planilha e vamos simular que eu estivesse em um outro, ó. Na planilha que eu estava, ó. Observe que eu agora estou no formulário Excel. Vamos voltar aqui para a nossa janela do VBE. Observe que eu vou pressionar aqui a minha tecla F8. Ativou novamente o meu arquivo BD Excel. Ou seja, eu saí do meu formulário e voltei para o meu BD Excel. Observe que a minha sheets 1.range A1, ou seja, seria essa minha planilha 1.cells, ou seja, a minha célula. Aqui, ó, A1. Vou trocar aqui de A1 para, por exemplo, A3.
Porque a minha A1 nesse momento está vazia, porém vai ficar próximo do meu cabeçalho. Então vamos deixar aqui a 3. Ó. Vou pressionar o F8. Repare que ele escreveu aqui, ó, programador Excel VBA. Ó. Repare, ó. Escreveu programador Excel VBA exatamente na minha célula A3. Ó. Será que ele vai salvar essa informação? Vou pressionar o F8. Ó. Fechou. Obviamente eu poderia colocar uma mensagem após isso, informando que foi salvo. Pressionei o F8. Será que salvou o arquivo? Não sei. Vamos tentar novamente? Vou escrever agora na célula A4. Ó. E vou colocar aqui, ó, curso de Excel VBA. Vou pressionar o F8 novamente. Repare, tudo que estiver em amarelo é o que está sendo processado no momento. Repare que já abriu, ó, o programador Excel VBA na minha célula A3. Ou seja, salvou aquela informação que a gente fez agora há pouco. Ó. F8. Escreveu lá, ó, curso de Excel VBA. Se eu colocar aqui igual a false, será o que vai acontecer? Ó? Vou trocar o true pelo false. Vou pressionar o F8. Fechou. Vou pressionar o F8 novamente. Repare, vai abrir novamente meu arquivo. E repare que não salvou. Ó. Não salvou o curso de Excel VBA. Por que não salvou? Porque eu disse para o Excel que eu não quero salvar. Ó. Por que eu fiz isso? Quando é que a gente vai fazer isso? Eu não vou querer salvar algo que eu abri como leitura. Nesse meu caso aqui, eu abri como administrador. Mas suponhamos que eu tivesse aberto como leitura e dissesse para o Excel ao contrário, eu quero salvar. Iria dar um conflito no nosso código, porque eu abri algo como leitura, se eu tentar salvar, ele vai criar uma cópia. Então observe, ó, vou deixar aqui como true novamente, que esse comando é para abrir como administrador. Vou pressionar o F8, F8, vai salvar lá. E vai fechar o meu arquivo. Ó. Fechou. Vamos pegar esse mesmo comando. Ó. Vou copiá-lo para sermos mais objetivos. Vou dar o Ctrl C nele. Vou colar aqui abaixo. E ao invés de abrir arquivo administrador, vamos abrir arquivo leitura. E vamos trocar aqui esse argumento false. Observe. Esse aqui, false, pelo true. Ou seja, eu vou querer abrir o meu arquivo como leitura. Então, vou colocar o true. E aqui também, ó. E aqui é ao contrário, ó. Ao invés de eu dizer que eu quero salvar o arquivo, eu vou dizer para ele que eu não quero salvar o arquivo. Então, eu vou trocar pelo false. Observe, ó. Então, vamos colocar uma interrupção aqui e vamos debugar. Ó. Vou clicar aqui para executar nossa macro. Vou pressionar a tecla F8. Vamos ver o que vai acontecer. Vou pressionar o F8. Vai abrir o meu arquivo. Abriu o arquivo. Observe aqui na minha barra superior. Observe aqui na minha barra superior. BD Excel.xlsx somente leitura. Ó. Ou seja, abriu somente como leitura. Vou chamar aqui a minha janela do VBA novamente. Repare, ó. Vou trocar aqui de curso Excel VBA apenas para VBA. Vou pressionar a tecla F8. F8. Vou escrever VBA aqui na minha célula A4. Repare, escreveu lá, ó, VBA. Será que ele vai salvar o arquivo? Pressionei o F8. Nada ocorreu. E vamos lá novamente no nosso arquivo. Ó. Vou pressionar aqui o F8 novamente. Para debugarmos o código, vou executar. Pressionei o F8. Vai abrir o meu arquivo. Abriu somente como leitura. Ó. Novamente, somente como leitura foi aberto. Ó. Repare, ó. BD Excel, somente leitura. Vou pressionar o F8. F8. Ao invés de false, eu vou deixar agora como true. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tentar escrever novamente VBA na minha célula A4. Vai escrever. Escreveu. E agora será o que vai acontecer. Ó. Agora eu abri o arquivo como leitura e coloquei true no final. O que vai acontecer? Repare. Ainda não parou o nosso código. Está processando e vamos ver o que o Excel vai nos informar. Ó. Observe que foi exatamente como eu disse a vocês. Ó. Se eu abrir um arquivo como leitura e tentar salvá-lo, obviamente o Excel vai me sugerir que eu salve uma cópia. Ó. Então é isso que vai acontecer caso você tente salvar
o seu arquivo e uma outra pessoa esteja com o seu banco de dados aberto. É a mesma situação. Aqui eu abri somente como leitura e tentei salvar como administrador. Se uma pessoa abrir o seu banco de dados como administrador e você estiver executando esse arquivo multiusuário em uma outra máquina, obviamente, e tentar salvar uma alteração, o Excel não vai permitir, porque ele já detectou que o seu banco de dados que está sendo acessado já está aberto. E ele vai lhe sugerir a salvar uma cópia. Se você não salvar, vai dar um erro no seu código. E claro, mais para frente a gente vai contornar essa situação. Então, gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aí. Então, vou clicar aqui em cancelar. Então, está pronta a nossa estrutura. Ó. Abrir arquivo leitura e abrir arquivo administrador. Creio eu que ficou bem claro o porquê das duas funções e como vão funcionar. Então, aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!